Muitas pessoas vêm nos pedindo: diácono, abençoa o meu terço, abençoa a minha cruz. Diácono, eu comprei uma imagem de um santo, você pode abençoar para mim? Você sabia que isto não é um sacramento? Quer saber um pouco mais sobre o que seriam essas bênçãos e aonde nós podemos encaixá-la dentro da ritualidade litúrgica? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui para trazer a você um pouco mais sobre liturgia. Vamos aprender um pouco mais sobre o que nos apresenta a Santa Igreja, mas antes de adentrarmos naquilo que nos ensina a Igreja, eu quero lhe fazer um convite. De repente você caiu de paraquedas neste canal. Aproveita, tá vendo aqui? Tem um botãozinho dizendo inscreva. Gente, é gratuito, então você pode clicar ali, inscrever-se em nosso canal, pode acionar o sininho, aproveita, por quê? Porque toda vez que nós postarmos um novo vídeo em nosso canal, você será informado e não perderá nenhuma novidade. Eu estava falando sobre ritos, sobre sacramentos, sobre sacramentais. Toda vez que alguém chega para nós e nos pede, diácono, nos conceda uma bênção, e aí a gente estende a mão sobre a pessoa, eu estou com um problema de saúde, então a gente faz uma oração sobre ela. Algumas pessoas pedem para abençoarmos a sua imagem, o terço, a água, e tudo isto pode parecer que seja sacramento, mas na verdade não é. A Igreja tem um nome específico para isto. Ela chama de sacramentais. Mas qual é a diferença entre sacramentos e sacramentais? Assim nos ensina a Santa Igreja. Os sacramentos têm como finalidade a santificação da pessoa humana, a edificação do corpo de Cristo e, em suma, prestar culto a Deus. Sendo sinais, também têm a função de instruir. Não apenas supõem a fé, mas também através das palavras e ritos alimentam, revigoram e exprimem a fé. Por esta razão, são chamados sacramentos da fé. E sacramentos, nós temos 7. Você deve ter aprendido na sua catequese, que ele é dividido também, ou subdividido, melhor dizendo, em 3 blocos. O de iniciação cristã, onde nós temos o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Nós temos os sacramentos de cura. Sacramentos de cura são reconciliação e unção dos enfermos. E nós temos os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. Estes são os 7 sacramentos e por meio deles nós alcançamos a graça do Senhor pelos sinais que estes sacramentos nos expressam. Mas sacramentais, quantos nós temos? Nós temos diversos. Por quê? Porque sacramentais são sinais sagrados que imitam um pouco os sacramentos. Por meio deles e pela intercessão da Igreja resultam benefícios, sobretudo espirituais. Pelos sacramentais, as pessoas se dispõem a receber os efeitos principais dos sacramentos e são santificados os diversos momentos da sua vida. Então, quando pedem para a gente abençoar uma cruz, por exemplo, é um sacramental por quê? Porque nós abençoamos aquele objeto e a pessoa, ao utilizá-lo, vai lembrar da cruz do Senhor e o benefício que a cruz traz para a sua vida. Esta cruz que é utilizada também dentro dos sacramentos. Então, a pessoa utiliza a cruz como um sinal externo e visível e, ao observar por meio da bênção concedida a este objeto, recebe então a graça proveniente do Senhor. Outra coisa, o batismo. O batismo nós temos a água derramada na cabeça da criança, ou do jovem, ou do adulto, enfim, daquele que vai se tornar cristão. Esta água
concede-nos a graça de sermos inseridos no corpo de Cristo. Ao, então, pedirmos a bênção para a água, eu estou pedindo para que esta água se torne também referencial para mim do meu batismo. Ela vai me recordar do meu batismo, vai recordar da minha missão enquanto batizado. Não é um objeto único e exclusivo para dizer assim, gente, é um talismã. Não, água não é talismã, a cruz não é talismã, a imagem dos santos não são talismã. Isto que nós temos são sinais, como vai nos ensinar, sinais para alcançarmos a graça do Senhor. Para obtermos a bênção da água, por exemplo, nós temos um rito próprio, uma oração própria que vai abençoar esta água. E na oração da bênção da água, inclusive, nós temos alguns elementos bíblicos, porque vai nos lembrar do dilúvio, vai nos lembrar daquele povo que saiu a pé enxuto, vai nos recordar o nosso batismo. Então, ao observarmos a oração da bênção da água, por exemplo, ao mesmo tempo vamos recordando o sacramento do batismo já recebido e, por consequência, também algumas partes celebrativas, como, por exemplo, na Vigília Pascal. A Vigília Pascal também nos traz elementos de bênção dentro. Nós temos a bênção da água, assim como nós temos a bênção do fogo, nós temos a confecção do Círio Pascal. Então, estes pequenos sacramentais que inseridos dentro da liturgia, torna-se ou nos apresenta o sacramento por si só. O sentido mais amplo, então, dos sacramentais para a vida dos cristãos, ele é oferecido pela Constituição Conciliar, a Lumen Gentium, mas também pela Gaudium et Spes. Nestes documentos, a atividade humana no mundo é vista como ato cultual, prolongamento da obra do Criador e serviço prestado aos irmãos. Tivemos, inclusive, dias atrás, alguns meses atrás, enfim, vai depender de quando você está nos ouvindo, quando você está nos assistindo, um documento que quem emitiu foi a Congregação para o Culto Divino, falando sobre as bênçãos sobre as pessoas. E neste documento eles vão nos ensinar que a bênção é a graça do Senhor sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto. E que, se pudermos, enquanto ministros ordenados, possamos ser canais desta graça para abençoar. Percebam, gente, que a bênção ela só é concedida, a bênção a objetos, tá? Ela é concedida pelos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, mas não pelo fiel, não pelo leigo, né? Então, com relação ao leigo, a bênção que ele pode conceder é aquela quando a gente chega ao pai, à mãe, ao avô, à avó, bênção pai, bênção mãe. Esta bênção que é concedida por eles é normal, né? Ele pode, mas bênção a objeto que vai nos recordar principalmente ao sacramento, que vai nos trazer esta graça do Senhor, só o ministro ordenado, tá? Eu quero reforçar isto. Você pode pedir ao ministro ordenado que possa lhe conceder a bênção sobre estes objetos. E digo, diácono também pode abençoar. Por que eu digo isso? Porque tem gente que chega para nós e diz, o padre está aí, é porque eu queria que ele abençoasse a minha cruz. E aí a gente fala assim, não, eu posso abençoar para você. Não, eu quero a bênção do padre. Como se a bênção do padre fosse maior do que a nossa. Nos sacramentais, nós somos canais da graça, tanto o bispo, o padre, quanto o diácono. É claro que o padre tem as mãos ungidas e traz a nós o próprio Cristo. Sim, no grau da ordem, ele está acima do diácono, assim como o bispo está acima do diácono e acima do padre. Mas, neste momento da bênção, os três, como ministro ordenado, são canais da graça do mesmo Deus, e Deus é um só. Então, pode pedir ao diácono, ao padre, ao bispo, enfim, fique você à vontade. Gostou deste nosso vídeo? Deixa aqui no comentário, vai ser uma alegria muito grande saber da onde você está nos acompanhando.
Já recebemos comentários de pessoas que estão na região nordeste do Brasil, na região norte do Brasil, mas também já recebemos comentários de pessoas que estão fora do Brasil. Então, é uma alegria muito grande saber que estamos aí junto com você. Deixa aí no comentário de onde você está nos acompanhando. Eu falei sobre liturgia, falei sobre sacramentos, sacramentais, e de repente isto pode parecer a você um tanto quanto estranho, quer saber um pouco mais, diácono, eu queria me aprofundar em liturgia, porque ela é rica em todos os sentidos e nos leva à experiência com o Cristo. Como eu posso fazer? Eu gravei um curso. Ele tem 45 vídeos e nele você vai aprender um pouco mais sobre a liturgia, tudo aquilo que a gente utiliza na liturgia e também os ministros que nós encontramos dentro dos atos litúrgicos. Você clica aqui no link e você terá acesso a este conteúdo riquíssimo. Vai ser uma alegria encontrá-lo do outro lado da tela na nossa sala virtual. Peçamos à Mãe de Jesus e Nossa Mãe que nos conceda a graça do Senhor, que ela possa interceder por cada um de nós, especificamente interceder por todos os nossos vocacionados, para que os jovens possam responder sim ao chamado do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.